A luta pela vida. O solo regurgita de colônias vivas e até nas regiões desérticas, nas álgidas solidões polares, nos areais abrasados, tanto quanto nos mais altos píncaros rochosos. Por toda parte, enfim, a vida manifesta-se desbordante. Por toda parte, seres que nascem, crescem e morrem. Se alguma coisa pode causar-nos admiração, é o equilíbrio perfeito que impera nesse formigamento de seres diversamente dotados pela natureza. Por toda parte, os seres vivos se tocam, se comprimem, se abraçam, se alimentam uns dos outros. E quer nos parecer não haja em nosso globo um só lugar que eles não tenham invadido. Parece-nos que a vida atingiu o máximo de sua expressão. E, no entanto, tudo nos leva a coligir que assim é há milhares de séculos. Conta-se por períodos milenários a luta dos seres vivos disputando-se o solo, a água, o ar do nosso mundículo. Quando consideramos a prodigiosa fecundidade de algumas espécies animais ou vegetais, aterra-nos a perspectiva da invasão que resultaria do integral desenvolvimento de seus óvulos. O bacalhau, por exemplo, que é muito prolífico, chega a produzir até 4.872.000 ovos. Uma pequena truta, pesando 1 libra alemã, põe 6.000 ovos mais ou menos. O Sr. G. de Seydlitz baseia-se nesse dado para fazer um cálculo curioso. Supondo que uma truta forneça 3.000 descendentes fêmeas, a estimativa é assaz baixa. E que essa reprodução prossiga, sem obstáculos, por 5 gerações. As trutas, após 25 ou 30 anos, seriam bastantes para cobrir a superfície terráquea, às razões de 10 trutas por pé quadrado. Na 8ª geração, teríamos um volume igual à massa planetária. Que se faça o cálculo com o salmão, 80.000 ovos. A cavala, 500.000. O esturjão comum,
1 a 2 milhões. E compreender-se-á a necessidade de causas destrutivas, assaz enérgicas, para impedir a invasão de mares e rios. Mas é sobretudo no mundo dos infusórios que essa multiplicação se tornaria espantosa se nada lhe bloqueasse o surto. Assim que há vorticelas cissíparas que se multiplicam a cada hora com rapidez vertiginosa. Um só desses minúsculos seres daria, em 13 dias, um número equivalente a 91 cifras. Ehrenberg calculou que um microscópico galional ferrugínea, engendra por cissiparidade 8 milhões de indivíduos em 48 horas e 140 bilhões em 4 dias. As bactérias da lepra, do tifo, da pneumonia, etc., prolificam com celeridade terrificante. No espaço de 1 hora, esses bacilos engendram 2 novos rebentos, e assim por diante em progressão geométrica. De sorte que, ao fim de 3 dias, haverá nada menos de 47 trilhões de monerianos. Segundo Davin, um simples pique inoculante de uma única bactéria pode, dentro de 72 horas, determinar o nascimento de 71 milhões de indivíduos. Finalmente, Kuhn estimou que ao 5º dia o oceano se lotaria com a prole de uma só bactéria, se as condições ecológicas a isso se prestassem. Felizmente para nós, ela é rara se encontrem no corpo humano. As plantas oferecem os mesmos exemplos de proliferação progressivamente formidável. Um campo que produza trigo em abundância, com as espigas pressionadas entre si, não poderia nutrir maior número delas. Por isso, e contendo cada uma das espigas várias sementes, importa que grande parte das novas pereça. É a lei inelutável. Em nosso orbe, a evolução se processa por meio de lutas renascentes. Seja ela surda e quase imperceptível, como no reino vegetal, ou seja ostensiva e terrível como entre os grandes carnívoros, não deixa de operar incessante em todos os graus da escala.
uma necessidade inelutável combate a fecundidade pela destruição. E todas essas ações simultâneas redundam na sobrevivência do mais apto a suportar a luta pela vida. Nem sempre os mais bem aparelhados são os que resistem às mudanças térmicas. Tais como invernos rigorosos e tórridos, não permitirão subsistam senão os capazes de resistir a essas alternativas extremas. A fome, as enfermidades, é que se conjugam para uma seleção rigorosa entre as vivas e só as mais robustas é dado subsistir. E transmitir aos descendentes as qualidades assecuratórias de sua posteridade. Desde o aparecimento do protoplasma no seio dos mares primitivos, desde que as primeiras mônadas manifestaram fenômenos vitais, essa luta jamais teve um hiato e sempre, e por toda parte, prossegue imperturbável no afacetamento dos organismos com uma perseverança implacável. Dessa concorrência encarniçada é que resultou a vitória dos melhores, dos mais aptos, dos mais robustos. E foram esses esforços perpétuos do ser, reagindo às influências destrutivas no afã de adaptar-se ao meio para lutar com seus inimigos, que engendraram o progresso evolutivo das formas e das inteligências. A seleção natural atua exclusivamente conservando e acentuando as variações acidentais vantajosas ao indivíduo nas condições do ambiente em que é chamado a viver. Resulta, pois, da seleção que toda forma vivente deve aperfeiçoar sempre relativamente, pelo menos, ao seu modo de existir. Ora, esse contínuo aperfeiçoamento dos seres organizados deve inevitavelmente conduzir ao progresso geral do organismo. Em todos os seres disseminados na superfície da Terra. Podemos então concluir com Darwin dizendo: assim é que a guerra natural, a fome e a morte
originam diretamente o efeito mais admirável que possamos conceber: a formação lenta dos seres superiores. A grandeza em prismar assim a vida e seus diversos poderes, que animam originariamente muitas ou única forma, sob o influxo do Criador. E enquanto o planeta continua a preencher ciclos perpétuos, adstrito às leis fixas da gravitação, essas formas se desenvolveram inumeráveis e cada vez mais belas e mais maravilhosas, seguirão desenvolvendo-se num evoluir sem fim. Se a doutrina evolucionista encontrou tantos adversários, é que o preconceito religioso deixou vínculo profundo nos espíritos, nativamente rebeldes ao demais, a toda novidade. É que nos temos habituado a ver por toda parte o dedo de Deus a interessá-lo em nossos negócios, a fazer da vontade divina um macio travesseiro para a nossa ignorância. Em lugar de procurar na própria natureza a causa de suas transformações, era sempre mais cômodo atribuí-las a uma intervenção sobrenatural que dispensava longos e fatigantes estudos. Certos naturalistas, observando seres aproximados da série animal, incapazes de fecundação por cruzamentos, concluíram pela imutabilidade das espécies. A teoria transformista, porém, leva-nos a compreender que os animais contemporâneos não são mais que os últimos produtos de uma elaboração de formas transitórias desaparecidas na voragem dos tempos para deixar remanescer apenas os atuais. As devassas da paleontologia estão a descobrir todos os dias as ossadas de animais pré-históricos, que formam os elos dessa cadeia infinda, cuja origem se confunde com a da própria vida. E como se não bastara demonstrar essa filiação pelos fósseis, a natureza encarregou-se de fornecer um exemplo em cada nascimento. Todo animal que nasce reproduz no início da sua vida fetal todos os tipos anteriores pelas quais passou a raça antes dele. É como que uma história sumária e resumida da evolução dos seus ancestrais. E ela estabelece irrevogavelmente o parentesco animal do homem, em que pesem todos os protestos mais ou menos interessados.
A Evolução Anímica, Gabriel Delano.